Boa noite a todos. Graça e paz do nosso Senhor. A todos vocês que se encontram aqui na casa de Deus. É uma honra para mim novamente trazer a reflexão e fechar aí o ciclo das férias do pastor, né? Louvado seja Deus pelo retorno do nosso pastor e sua esposa. Enquanto isso, nós perseveramos aqui como igreja do Senhor. E sem mais delongas, abram as suas Bíblias em Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 27. Fizeram aí uma pequena arte, né? Para o tema da nossa mensagem. Hoje, igreja, o corpo de Cristo vivendo pelo Evangelho. Essa é a nossa temática de hoje. E leamos o texto da palavra do Senhor. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, não que vocês estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando junto pela fé do Evangelho, e que em nada se sintam intimidados pelo adversário, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque o Senhor apresenta em nós a tua verdade e a tua palavra é a verdade. Agora nos ajuda, Pai, a refletirmos em tudo aquilo que o Senhor quer para nós nessa noite e, Pai, encaminha a tua igreja a viver, Pai, o Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Há um hino bastante conhecido, mas um tanto antigo, que é um dos meus preferidos, chamado Um Só Rebanho. O hino do Grupo Elo, um hino bem antigo, que diz assim, a sua primeira estrofe. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé e em um só Salvador. É teu amor que nos une aqui e num só Espírito adoramos a ti. Quando a gente pensa na igreja do Senhor, talvez uma das coisas que fiquem mais evidentes e talvez uma das lembranças que eu trago mais claramente na minha mente sobre a igreja do Senhor é a comunhão cristã. Né? As várias pizzas após os cultos, os vários encontros, os vários retiros que você participou, os vários momentos que você teve de compartilhar a sua vida, de você chorar e se alegrar junto. Né? Quantos momentos a gente não passa como igreja de Deus? Momentos de intensa alegria, a apresentação de bebês, a comemoração do aniversário de algumas pessoas, o casamento que nós tivemos aqui do nosso pastor há um tempo atrás, mas também quantos momentos difíceis nós compartilhamos. Funerais, despedidas, irmãos que têm que ir embora para outra cidade, coisas que fazem o nosso coração muitas vezes ficar pequeno, coisas que nos fazem questionar a palavra do Senhor. Mas de nenhuma forma essas coisas podem fazer com que o elo da santa comunhão cristã se apague diante de nós. É o sangue de Jesus que é o fio da comunhão da igreja do Senhor. Hoje nós vamos refletir um pouco na carta de Paulo aos Filipenses e eu quero que fique centralizado na sua mente a seguinte frase: a igreja de Cristo é profundamente marcada por viver o Evangelho de modo digno em sua ortodoxia e em sua ortopraxia. A igreja é marcada por viver o Evangelho naquilo que ela pensa e naquilo que ela faz. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta que eu digamos que ela é a carta mais alegre do Novo Testamento. Não é à toa que ela é chamada de carta das coisas excelentes. Carta da alegria, onde Paulo rasga o seu coração e diz para aquela igreja o quanto ele a ama, o quanto ele está feliz com ela pela sua participação no Evangelho, na propagação do Evangelho, na edificação do nome do Senhor Jesus por toda a Europa. Filipos, a cidade onde se encontra essa igreja, era uma grande e imensa cidade que traz consigo
um ilustre passado. Ela foi formada pelo Filipe II, pai de Alexandre Magno, mais conhecido como Alexandre o Grande. E é através dessa cidade que se dá o desenvolvimento do grande Império Grego, e posteriormente essa cidade se torna uma colônia romana. E ela reproduz fielmente o modelo romano de administração, ela tem um governo próprio, ela tem os seus participantes que são veteranos do exército romano. Não é à toa que a gente vê que essa cidade, os seus habitantes têm um grande orgulho de se chamarem romanos. Eles fazem parte, eles têm isenção de impostos, eles têm diversos benefícios. Certamente nós gostaríamos de morar numa cidade como Filipos e sermos chamados de filipenses. Os benefícios eram múltiplos. Paulo, ao chegar nessa cidade, vê, no entanto, que essa cidade está longe de ser um campo missionário que seja favorável a ele. É em Atos capítulo 16 que Paulo, saindo de Troade, estando em Troade, Paulo e Silas, eles recebem uma visão de um homem macedônio que diz: passa a Macedônia e serve-nos. E em Atos 16, que o Espírito Santo de Deus os impele de ir a Bitínia, e eles seguem rumo à Macedônia. Após um tempo, eles chegam na cidade de Filipos e começam a se situarem naquela cidade. É o que diz Atos 16, eles passam uns dias naquela cidade, eles averiguam aquela cidade, e aquela cidade não tinha, como eu disse anteriormente, um lugar favorável para a pregação do Evangelho. Não tinha uma sinagoga. Os judeus eram um grupo muito inexpressivo nessa cidade. E então, após um tempo que Paulo, chegando no lugar, no dia de sábado, vendo uma mulher chamada Lídia, uma comerciante rica, uma comerciante de púrpura da cidade de Tiatira, uma mulher que, se diz o texto, temente a Deus, ele prega o Evangelho, e aquela mulher então abre o seu coração e manifesta fé em Jesus. É através daquela mulher que nós vemos Paulo saindo então de um centro desconhecido para começar a tomar forma aquilo que futuramente seria a igreja de Filipos. Ele sai daquele lugar de descanso e vai para a casa daquela mulher. A palavra do Senhor continua a dizer em Atos 16 que eles pregam o Evangelho. E naquela cidade tem uma coisa muito interessante. Uma mulher possuída por demônios que tem grandes revelações e dá muito lucro aos seus senhores. E aqueles homens se vangloriam desse oráculo, se vangloriam dessa mulher possessa. No entanto, Paulo, chegando até ela, expulsa o demônio que vive dentro de si. E é interessante que a partir desse momento, aquilo que talvez estava meio fácil para Paulo e Silas, começa a se tornar um caminho difícil. Eles são surrados, eles são arrastados pelaquela cidade, e imaginem bem isso na mente de vocês, aquela cena, Paulo e Silas sendo arrastados, as suas vestes rasgadas, o chicote comendo no couro deles, açoitados, presos. E a palavra diz que aquele pessoal não deixou nenhum tipo de julgamento ser colocado, não teve nenhuma colocação para aquela prisão, para aquele açoite. Foi apenas açoitado e preso. E a Bíblia continua a dizer, e é importante a gente se situar nisso, no capítulo 16, que Paulo e Silas começaram a cantar, açoitados e feridos na prisão. Eles cantam ao Senhor, e de repente um terremoto acontece naquela localidade, todas as portas da cadeia se abrem, e Paulo diz, em certo momento, que o carcereiro, a partir de ver toda aquela situação, diz que ele irá cometer suicídio. A cena é descrita como um possível suicídio, e Paulo diz: não se suicide, nós estamos todos aqui. E esse é um pequeno milagre na vida daquele carcereiro, porque ou ele se suicidava, ou ele então seria morto.
e condenado pelo império, a sua família ia sofrer em demasia. Eles começam então a falar para a vida daquele carcereiro. Diz que se ele ouvir a verdade de Deus e manifestar fé, ele e a sua casa serão salvos. Então Paulo e Silas são cuidados pelo aquele carcereiro, são cuidados naquela cidade por esse carcereiro e pelaquela viúva, muito provavelmente viúva, chamada Lídia. E assim começa a igreja de Filipos, a igreja dos filipenses. E há outras possíveis aí questões que você pode acompanhar no capítulo 16 de Atos para você ter um pouco mais de conhecimento sobre a situação dessa igreja. Só que o que nos interessa aqui nessa noite não é a gente só ficar no início dessa igreja, mas como essa igreja ela tem um papel proeminente na vida de Paulo para dar sustento financeiro e emocional para que ele, sendo um prisioneiro, continue a trabalhar pelo evangelho do Senhor. Paulo escreve a carta dos Filipenses com um profundo amor, animado pelaquela igreja, a animá-los a seguir a Cristo com toda a fidelidade ao Senhor. Não é à toa que no capítulo 1, a partir do verso 3, Paulo diz que ele dá graças a Deus por essa igreja servir ao Senhor, por essa igreja estar disposta a serem cooperadores de Deus. E ele agradece, ele se sente altamente amado por essa igreja, altamente cuidado por essa igreja. Um rebanho que cuida, que segue as orientações do seu pastor, é um rebanho muito amado. Não é à toa que todos nós, pastores, nos alegraremos muito sempre a vermos uma igreja como a igreja dos Filipenses. Eles não dão somente do seu serviço, mas também do seu bolso. A mentalidade deles está totalmente coerente com as suas atitudes. Eles dão, mas não dão apenas por orgulhar-se. Eles dão porque eles amam cooperar na obra de Deus. E eles entenderam que um dia esses missionários, Paulo e Silas, chegaram nessa localidade, enviados pela igreja do Senhor e enviados pelo próprio Cristo a testemunharem. E eles cuidam desses missionários, principalmente de Paulo. Paulo se sente confortável a elogiar a fidelidade desse povo. E é então quando ele chega no verso 12, que ele diz a sua situação para aquela igreja. Ele se encontra prisioneiro em Roma, se encontra aprisionado em uma prisão domiciliar em Roma, e ele diz então para aquela igreja: meus irmãos, eu estou preso no Senhor, e eu não sei o que pode acontecer comigo. Diante desse julgamento eu posso morrer ou eu posso viver. É claro que seria muito melhor morrer e estar com Cristo, porque viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Mas muito me é mais favorável viver e cooperar com você, frutificar na vida de vocês. E é interessante a gente ver aqui nesses capítulos, do 12 até o 26, que Paulo ele está falando assim: para mim muito é melhor estar com Deus na sua glória, sair deste mundo, mas por vocês eu permaneço e oro para que o Senhor me preserve, para que eu possa cooperar na missão que Deus tem me dado junto a vocês. É belíssimo a gente ver Paulo falando aos Filipenses com tanto amor e carinho, cuidando tanto daqueles que de si também cuidaram. Esse é o princípio fundamental dessa carta. A alegria que Paulo tem por aqueles crentes perseverarem na obra de compartilhar o Evangelho. Mas então, Paulo chega no capítulo 27, e agora propriamente a gente vai entrar no nosso texto. E ele diz assim no verso 27, após fazer uma lista extensa de cuidados dessa igreja e da vontade que ele tem de estar com essa igreja, ele diz:
acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sintam intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto é da parte de Deus. Paulo aborda nesses versos a necessidade dos cristãos daquele tempo viverem como autênticos servos do Senhor, em sua forma de pensar e agir. Não é sem sentido que o verso 27, Paulo fala sobre viver de forma digna do Evangelho. Aqui a tradução ela perde um pouco da essência do texto. Paulo no original ele vai dizer assim: é certo que vocês vivam como cidadãos de modo digno do Senhor. Na sua vida pública, na sua vida nesta cidade, que vocês vivam de modo digno do Senhor, que dignifiquem a mensagem do Senhor. E é interessante que eu sempre gosto de frisar isso com todas as pessoas que eu converso, nós somos igreja muito mais fora desse templo do que dentro. Nós passamos aqui por semana quantas horas? Você já pensou sobre isso? 2, 3, 5 horas, 6 horas numa semana toda? Você está muito mais tempo fora daqui, desse lugar, do que dentro aqui deste templo. Então você tem uma necessidade clara de servir ao Senhor aonde você está, de modo digno, a dignificar o nome de Cristo. E agora pensa, a tensão que esses irmãos, eles viviam. Eles eram cidadãos romanos, eles tinham por que se orgulhar. Mas eles são chamados a testemunharem de Jesus Cristo e a viverem como os servos do Senhor. Uma posição hostil, uma posição fora da zona de conforto, uma posição de difícil aceitação. Se para eles tinham um exemplo de Paulo e Silas que foram açoitados. Para eles, repousava sobre eles aqueles açoites que Paulo e Silas tinham sofrido. E por que seria diferente com eles? Por que seria diferente com esses homens? E muito mais, né? A gente fala muito hoje de uma cultura de cancelamento, né, nas redes sociais, mas aqui é um cancelamento real. Eles poderiam ser excluídos dos círculos de convivência e que grande pressão eles sofreriam no meio daquela sociedade. Mas Paulo ele manda essa carta e diz: do mesmo modo que vocês têm contribuído com o Evangelho, agora vivam de modo digno do Senhor, para que eu estando com vocês ou ouvindo de vocês, eu saiba que vocês continuam vivendo a vida cristã de maneira aprovada. Como eu disse aqui no início, esse talvez seja o centro de todo o coração pastoral. E se eu fosse escrever uma carta para esta igreja, para a nossa igreja aqui, para todos os membros de punho, com certeza eu tentaria reproduzir essa escrita de Paulo. Que vocês vivam de modo digno, que quer eu veja vocês, quer eu ouça falar de vocês, eu saiba que vocês vivem conforme o Evangelho do Senhor Jesus. Que a forma de vocês viverem, a concordância em espírito, em alma e lutando pela fé no Evangelho, intimidem os seus adversários, para quem vocês não hajam acusações. Paulo faz um paralelo com aquilo que ele mesmo vive. Ele intervém na história da vida de seus ouvintes, fazendo um paralelo com sua própria história, que não olha as situações da sua vida, que não olha a sua opressão governamental, que não olha o modo de serem mal falados socialmente, mas permanecem juntos como embaixadores de Cristo. João Calvino, ao comentar essa passagem de Filipenses, ele tem uma importante contribuição para o nosso entendimento aqui. Ele diz aqui:
certamente estar firme num só espírito é uma das principais excelências da igreja do Senhor. E daí ser um dos meios de preservá-la em um estado saudável, visto que ela se despedaça por causa de dissensões. Mas embora Paulo estivesse, por meio deste antídoto, fazendo provisão contra doutrinas novas e estranhas, ele requer uma dupla unidade dessa igreja, de espírito e de alma. A primeira é que tenhamos os mesmos pontos de vista. A segunda é que sejamos unidos no coração. Pois quando esses dois termos são enfeixados, espírito, que denota entendimento, e ânima, que denota a alma, a vontade, eles servem como um ponto de concordância e coesão para que a igreja do Senhor siga testemunhando fielmente. Nós precisamos sempre revisitar o Evangelho do Senhor e confrontar o nosso ser pessoal, as nossas vontades, o nosso entendimento. É interessante como tudo isso fala ao nosso respeito. Nós vivemos momentos sempre onde os nossos opositores, eles apontam o dedo para a igreja do Senhor. Eles mostram os falsos mestres que cada dia mais têm se multiplicado, cada dia mais têm adentrado, quer seja a esfera, seja na política, seja na vida pública comum. Ontem mesmo eu vi uma reportagem no jornal que dizia assim, que um pastor agrediu a sua própria esposa em uma live, achando que ninguém estava vendo. E é interessante como a palavra do Senhor aqui traz claros esclarecimentos para nós a respeito de vivermos uma vida em um só entendimento e em uma só vontade, não vendendo a alma da igreja para filosofias modernas e para o seu próprio prazer. Nós nos orgulhamos de dizermos que somos de uma igreja, mas nós devemos muito mais buscar dizer que o Senhor tem a sua igreja em suas mãos, que o Senhor governa o coração da sua igreja. E é interessante isso para mim, servindo aqui de diversas formas em nossa igreja, ver como o Senhor, Ele tem trabalhado nos corações de cada um de nós. E o quanto Ele ainda pode fazer, se nós entendermos essa mensagem, para esse nosso tempo, de viver em um só corpo, em uma só alma, lutando juntos pela fé no Evangelho. Nós nunca podemos esquecer que o Evangelho, o poder de Deus, ele caminha dentro do coração da sua igreja, fazendo com que essa esteja marcada nesse mundo, porque vive não somente uma ortodoxia, não somente repetindo conceitos teológicos, não somente repetindo pensamentos, não somente repetindo mensagens, não somente repetindo frases teológicas, mas que essas verdades sejam visíveis na piedade dos servos de Deus. Na piedade dos servos de Deus. Quando eu estava lendo um tempo atrás sobre os puritanos, muito me chamou a atenção a ideia que eles tinham sobre o culto doméstico. Como os pais, eles levavam muito em conta isso. Eles sentavam, é interessante como os pastores daquele tempo, eles moldavam o coração dos homens a serem pastores do seu lar, a cuidarem do seu lar, a sentarem diligentemente durante a semana e pastorearem a sua família aplicando as mensagens. E meus irmãos, eu vou dizer um negócio para vocês aqui como pai. Quanta guerra há dentro de um coração de uma criança, de um jovem, de um adolescente. O meu ainda é uma criancinha, mas eu também tenho trabalhado com alguns adolescentes. E quanta guerra há, quanta dúvida há,
Quanto falta para a gente caminhar dentro da explicação do Evangelho do Senhor? É muito triste quando a gente passa e vê filhos de pais crentes que se desviaram. É muito triste quando você vê pessoas que trouxeram os seus filhos desde a tenridade, apresentaram na igreja e hoje esses filhos vivem como se não houvesse Deus. Mas houve um intervalo entre aquele dia do nascimento e o dia em que ele se rebelou contra você. Houve um intervalo porque ele não estava conectado com o Senhor em mente, em alma e lutando junto pelo Evangelho. É interessante que Paulo fala um princípio fundante, não somente para aqueles crentes que viviam naquele tempo, mas para nós que vivemos hoje. A igreja do Senhor não é uma coisa homogênea, não é uma instituição homogênea. Nós podemos ter princípios às vezes discordantes, mas nós não podemos abrir mão de vivermos a unidade pelo Evangelho daquele que morreu por nós. Nós não podemos estar desarraigados do Senhor Jesus. Nós não podemos estar longe da cruz de Cristo. Nós não podemos deixar de testemunhar o poder de Deus. E Paulo, uma vez que ele diz aqui nesse texto, diz para aqueles ouvintes e diz para nós, que nós devemos lutar e não sermos intimidados pelos nossos inimigos. Isso nós temos a promessa do próprio Senhor Jesus, que as trevas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja que caminha unida, como um só corpo, como nós temos procurado viver. Essa igreja que caminha fielmente ao Senhor, não vendendo a sua alma, não vendendo a si mesma, não se prostituindo nesse mundo. Essa igreja não é intimidada pelos seus adversários. Essa igreja não é intimidada por filosofias humanistas. Essa igreja não é intimidada por ideologias, porque essa igreja está sobre a rocha. Quando Jesus fecha o Sermão do Monte, ele fala que quem ouve essas coisas, quem pratica os princípios do reino de Deus, é como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. E vindo os vendavais e as tempestades, essa casa não cai. O problema é que tem muitos de nós que estamos edificando a nossa casa sobre a areia. Mas virão os vendavais, virão as tempestades, virão os dias difíceis e você vai cair. A igreja que não vive pelo Evangelho de Deus, a igreja que não vive fiel, cai. O nosso trabalho, irmãos, como servos do Senhor, é apresentarmos essas verdades, para que elas sejam para nós provas evidentes da nossa salvação. O mundo todo irá contra a igreja. E é interessante como novas filosofias sempre se levantam contra a igreja do Senhor. Quantos são aqueles teóricos que não já escreveram dezenas de textos? Dezenas de textos. Movimento liberal no século XIX. Os movimentos no início com os pais da igreja. As negações da divindade de Jesus. Dizer que Jesus é apenas um homem. Dizer que Jesus é apenas um mestre de moral. Dizer que Jesus não é o Filho de Deus, que Ele não nasceu virginalmente. Quantas novas ideologias seguem para negar a palavra de Deus, mas elas caem por terra. Porque eu digo isso para vocês com temor e tremor. Como é então que um homem com uma vida destruída, como é que o homem então com uma vida desregrada, ele pode se voltar para esse Deus? Se Jesus não é o Senhor, como muitos dizem, como nós temos aqui, pela misericórdia de Deus, vidas sendo regeneradas, vidas sendo transformadas.
O que para o mundo é o sinal de perdição, para nós que vemos pela eternidade, é o sinal de vida. Eu lembro muito do Salmo 73 a falar sobre isso. O Salmo 73 diz que aquele salmista, Asaf, ele olha para fora do templo. Ele vê como aqueles que não servem a Deus são melhores, são mais bonitos, têm mais sucesso naquilo que fazem. Mas quando ele termina o salmo, ele diz assim: como é triste o caminho dessas pessoas, porque ainda que elas tenham uma vida boa aqui nesse mundo, o fim delas é a morte. O fim delas é a exclusão, a alienação de Deus. Paulo então continua aqui a falar para nós, no versículo 29, vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e agora estão ouvindo que continuo a ter. Paulo diz para essa igreja aqui: vocês vão sofrer por esse evangelho. Vocês serão acusados por esse evangelho. E vocês têm em mim as provas de que isso acontece. Mas é interessante como esse texto, ele aponta diretamente para aquele que nós lemos ainda há pouco. Tenham em vocês o mesmo sentimento que havia em Jesus, que embora sendo Deus, não tomou por usurpação ser como Deus. Antes, se esvaziando e tomando a forma de servo, se humilhou e sofreu a morte de cruz. A carta de Deus para todos nós, para a sua igreja, é que nós devemos viver a nossa vida de maneira tão digna do Senhor, que o mundo não nos suporte, que o mundo ele seja chacoalhado. É interessante como cada vez mais os crentes não fazem diferença onde eles estão. Eles não fazem mais diferença. Nunca se teve tanto contato com a palavra de Deus. Você acessa no seu smartphone, você vê na camisa dos jogadores, você vê roupas sendo feitas, pulseiras sendo feitas. Mas nunca se viu um povo tão distante e um povo tão perdido quanto o povo que está dentro da própria igreja do Senhor. Muitos são aqueles que vivem a sua vida nos fins de semana como crentes, mas durante a semana agem como ateus práticos. Muitos são aqueles que professam que são membros de uma igreja, mas vivem a sua vida sem nenhum tipo de negação, sem nenhum tipo de freio, sem nenhum tipo de consciência cristã, e não tem medo do Senhor, e não tem temor do Senhor. Muitos usam a liberdade cristã para libertinagem. Mas, meus irmãos, sabem o que é mais interessante sobre isso? É que aqueles que servem a Deus fielmente têm sobre si o opróbrio de Cristo, a cruz de Cristo, que para muitos é sinônimo de vergonha, que para aquele tempo era sinônimo de vergonha, mas para nós é a confissão pura e imaculada do serviço total ao Senhor. O serviço total ao Senhor. Há uma necessidade clara de nós abrirmos mão da nossa própria vontade. Paulo diz para essa igreja: vocês têm a capacidade, o privilégio de sofrer, porque o Cristo de vocês serve à frente, derramando o seu sangue, derramando a sua vida, por vocês que não mereciam, por vocês que não eram nada, por vocês que tinham tudo para ser algo de errado, mas pela misericórdia de Deus, nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que através dos nossos constantes sofrimentos, a mensagem de Cristo seja exaltada.
Nós temos diante de nós aqui o privilégio de sofrermos, e não sofrermos por um amor vazio, e não sofrermos porque perdemos tudo, não sofrermos apenas porque nós temos a nossa vida dilacerada, excluída dos meios que talvez são aceitáveis, agradáveis para crentes mornos, mas para crentes fiéis não. Nós temos o privilégio de sofrer, porque o Filho de Deus sofreu em nosso lugar. A ira eterna, a exclusão eterna, o desamor eterno do Pai estava sobre ele. É através de todas essas verdades, meus irmãos, que o cântico do Novo Testamento eles tinham tudo em comum e repartiam o pão, repartiam os seus bens, repartiam a sua vida. O que eu quero trazer para vocês é o que está escrito, para a gente finalizar, em Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a nudez ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E aqui parece que a mensagem se encerra, mas o final do verso 37 é que há proeminência sobre todas essas coisas. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A igreja do Senhor vive de modo digno, batalha, sofre, é frustrada. Mas quem nos separará do amor de Deus? A igreja que vive pelo Evangelho, trabalha, soa, crentes morrem, crentes sofrem. Mas o Senhor, sobre todas essas coisas, nos dá a vitória, porque Ele nos amou. O mundo precisa ser impactado pelo Evangelho, com o conhecimento das Escrituras. Que você saia daqui e você coloque diante de você a necessidade clara de aprender a verdade do Evangelho. Porque o Evangelho, uma vez aprendido, uma vez internalizado sobre o seu coração, esse Evangelho é o poder de Deus para dar salvação ao mundo, para você fazer diferença. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Vá até a Bíblia. Você quer transformar a sua casa em um lugar de paz? Vá até a Bíblia. Você quer ter paz com Deus? Vá até a Bíblia. Você quer ter cura dos sofrimentos, da tristeza profunda dentro do seu coração? Vá até a Bíblia. Não esqueça a Bíblia. Vá até a palavra de Deus. Não procure apenas louvor que vão acalentar a sua alma. Não procure apenas palavras de autoajuda. Vá até a Bíblia. Não feche o seu coração para a palavra de Deus. Não deixe a igreja do Senhor diante de mim aqui. Não feche a sua vida para ouvir o que Deus tem para dizer nesse livro. Pessoas morreram por isso. Pessoas rasgavam, as pessoas hoje ainda rasgam as páginas, decoram, se escondem por esse livro. Não deixe com que a sua Bíblia seja apenas um enfeite na sua estante, mas que isso seja o seu manual. Não comece o dia sem visitar a palavra. E quando eu falo isso, eu falo com temor e tremor também para mim, para a minha vida. Visite a palavra. Vá até a Bíblia, fale para os seus filhos, nunca deixe de dizer para os seus filhos, nunca deixe de dizer para o seu cônjuge, nunca deixe de dizer para os seus pais,
Se você é um jovem que não tem pais crentes, mostre para eles a Bíblia. Fale para eles a Bíblia. Pregue para eles o Evangelho usando a Bíblia. Palavra de Deus. E é interessante aqui para a gente entender e finalizar. Pela palavra de Deus, o mundo se fez. Quando nós olhamos para Gênesis 1, Deus diz, haja luz. Deus diz, haja terra. Deus diz, haja, e há. Hoje para nós, Deus escreve a sua maior carta através do seu Filho e diz, haja vida na igreja do Senhor pelo sangue de Jesus. Que essa verdade, ela fique em nossos corações e que ela não fique só para você dizer que foi muito bom para você ouvir aqui, mas que você saia com fome de compartilhar o poder de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque a Tua palavra, Pai, é a verdade. Muito obrigado porque nós podemos viver em espírito como igreja do Senhor, compartilhando o Evangelho, Senhor Deus, vendo a Sua palavra como poder que transforma vidas. Ó Pai, obrigado porque homens falíveis podem, Pai, edificar a vida de outras pessoas com a Tua palavra, Senhor. Porque ela é a vida, ela é o nosso ser. Não deixe com que a Tua igreja esqueça em nenhum momento a unidade pela fé em Jesus Cristo e o conhecimento na Tua palavra, Deus. Não deixe com que a Tua igreja pare de amar a Bíblia, mas que através da Bíblia lares sejam refeitos, vidas sejam transformadas. Ó Pai, assim como a gente tem visto através dos multiministérios dessa igreja, pessoas sendo transformadas, Pai. Moradores de rua que estavam mortos em seus pecados, mortos em seus delitos, Pai, mortos em seus vícios, sendo transformados e compartilhando o Seu Evangelho, Pai. Onde as pessoas elas veem, Pai, e ouvem aquele testemunho maravilhoso, não de um método, não de uma instituição, Pai, mas da Tua palavra ativamente, que transforma o coração. Assim também, Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra nos apresenta Cristo, e esse morto e ressuscitado. E através da Tua palavra, nós temos a redenção. E nós temos, Pai, paz contigo. Nos ajuda a refletirmos sempre como igreja do Senhor e sermos marcados profundamente pelo Teu Evangelho, naquilo que a gente pensa, na nossa ortodoxia e naquilo que a gente faz, a nossa ortopraxia. Em nome de Jesus, amém.